Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eduardo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a cruz de Cristo. O que Jesus realmente quis dizer quando ele disse para nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos ele? Essa conversa ela vai ser baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25, que diz o seguinte: na minha Bíblia ela começa com o título O serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo concluir, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei indo para o combate contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, muitas vezes a gente acaba interpretando esse texto como se a cruz de Cristo ela fosse uma espécie de fardo, que ela é fruto das nossas decisões, escolhas que nem sempre elas são planejadas e acabam se tornando fardos nas nossas vidas, decisões erradas, e isso vem a trazer algum sofrimento e algum tipo de aversão na nossa vida. Só que o que Jesus realmente estava querendo dizer com cruz era no sentido do peso que é ser um seguidor, um discípulo dele. E esse peso, essa consequência, ela é carregado de renúncia, digamos assim. Ali quando ele fala que se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser considerado meu discípulo. O que isso significa? Bom, a primeiro momento a gente tem que ter bem clara a ideia do que é ser um cristão. Bom, ser um cristão pode ser definido também como alguém que segue a Jesus Cristo, alguém que tem para sua vida Jesus Cristo como seu mestre, como seu parâmetro. Você olha para Cristo e você tenta mudar com base nele, entendeu? Ele é o teu parâmetro de comparação daquilo que você deve ou não ser. Essa seria uma definição, acredito que sensata para um cristão. Bom, um cristão também pode ser considerado alguém em que Deus habita, alguém que o Espírito Santo está presente nessa pessoa. O próprio Paulo ele afirma que nós somos templos do Espírito. Ou seja, é isso que eu acabei de dizer, que o próprio Deus ele está em você. E, cara, o peso de afirmar isso ele é absolutamente grande. Porque você está dizendo que a maior força do universo, não só a maior força, mas aquilo que criou tudo que existe e que sustenta tudo que existe, está dentro de você. E como é possível alguém que afirma uma coisa dessas, ou que diz que é um cristão, que segue a Cristo, que diz que algo dessa magnitude habita dentro de si, não tem uma vida transformada? O que é estar cheio do Espírito Santo? Então aqui Jesus ele começa fazendo um contraponto, dizendo que essas coisas devem acontecer na vida de um cristão, na vida de um discípulo dele, entendeu? Se essas coisas não acontecem na vida de quem diz que segue a Cristo, essa pessoa simplesmente não está habilitada a seguir a ele, ou ela simplesmente não é um discípulo dele. Ela pode muito bem afirmar que é, mas como o próprio Cristo disse, ele disse que conhece as suas ovelhas, não é mesmo? Bom, um cristão também, ele é alguém que se converteu, não é mesmo? Ou seja, ele é alguém que se arrependeu da vida que vivia porque conheceu a Cristo. Ou seja, por meio do sacrifício de Cristo na cruz,
o Espírito Santo habilita essa pessoa a se voltar para Deus e, enfim, acontece o convencimento do pecado e essa pessoa ela entende que não existe mais nada na vida que seja mais importante do que seguir a Cristo. Então, por uma questão de lógica, a gente poderia definir que um cristão é aquele que segue o seu mestre, Cristo. E também por uma questão da consequência dessa conversão, da mesma forma com que se a gente colocar uma água para esquentar no fogo, daqui a um tempo ela vai começar a entrar em ebulição, ou seja, por uma questão, a gente tem essa ação e a gente vai ter uma consequência. A consequência na vida do cristão é viver uma vida de arrependimento, uma vida de intimidade com Deus, porque ele não consegue ficar longe do mestre dele, do pai dele. Então isso também é algo que a gente tem que levar em muita consideração para definir o que é um cristão. Bom, quando Jesus disse que a gente deveria aborrecer certas pessoas com a nossa vida, isso é uma consequência e fruto das nossas renúncias. Ou seja, a gente era de um jeito. Quando a gente conhece Cristo, a gente passa a ser de outro. A gente nasce de novo, a gente é uma nova pessoa. Só que nem sempre as pessoas vão entender isso, porque antes a gente tinha algumas práticas, hoje a gente não tem mais. Ou antes a gente vivia uma vida que ela pode ser considerada à luz da Bíblia imunda, e isso pode irritar algumas pessoas, porque você deixa de fazer algumas coisas e você passa a fazer outras. Tanto uma coisa quanto a outra, ela pode ter a consequência de... Pode não, ela deve, segundo Cristo, irritar essas pessoas, entendeu? Bom, o próprio Cristo, ele tomou a sua cruz nas suas costas e ele caminhou em direção à morte. Ou seja, isso é uma mensagem relativamente bem clara a nós do que a gente tem que fazer e do que significa a cruz de Cristo para nós. A cruz, ela significa, como eu acabei de dizer, morte, ou seja, renúncia. Negar a si mesmo, aquilo que o próprio Cristo falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, morra para você mesmo, deixe seus desejos de lado, deixe a sua vida de lado, e o que realmente importa nessa vida em que a gente pode ser considerados peregrinos, que a gente está de passagem, meros viajantes, significa que não existe nada mais valioso do que encontrar Cristo e seguir Ele. Pelo menos isso para um cristão, obviamente. Bom, então alguém pode estar se perguntando, então isso significa que eu tenho que deixar meu emprego, eu tenho que deixar os meus estudos, eu tenho que deixar a faculdade, eu tenho que deixar, sei lá, a minha família toda, eu tenho que frustrar todo mundo para ser um missionário, para me trancar em algum lugar, estudar a Bíblia e depois sair para evangelizar todo mundo? É isso que significa tomar a cruz? Tipo, é isso que significa morrer para mim mesmo? É isso que significa essa renúncia que Jesus está falando? Existe um episódio, uma história que é uma boa ilustração para a gente entender o que isso significa. Eu não sei bem certo a origem dessa história, mas é aquele conto que um certo comerciante chega para Lutero e pergunta para ele o que ele deveria ser o que ele deveria fazer para seguir a Cristo, e que ele estava disposto até mesmo em fechar o seu estabelecimento, deixar tudo aquilo que ele fazia como comerciante, todo o seu trabalho, tudo aquilo que ele produzia, para seguir a Jesus Cristo. Bom, e o Lutero responde para ele que ele não precisava fazer nada daquilo, ele não precisava fechar o estabelecimento, ele não precisava deixar o trabalho dele de lado para sair por aí pregando o evangelho, ele não precisava dedicar todo o tempo dele para fazer isso, entendeu? Porque a vocação dele, dessa pessoa, desse comerciante, era fazer sapatos. Então o que ele deveria fazer era produzir os melhores sapatos existentes e vender por um preço justo. E com o fruto do trabalho dele, ele estaria glorificando a Deus, e ele estaria, de certa forma, glorificando a Deus. Então, a cruz de Cristo, ela não significa também que você precisa deixar de lado aquilo que Deus te chamou para fazer, ou seja, aquilo que Ele te deu como vocação, como chamado. Da mesma forma com que era com esse sapateiro,
O nosso trabalho, ele tem, assim, ele deve glorificar a Deus, entendeu? Ele deve ser feito com excelência para a glória de Deus, para o reino de Deus. Ou seja, se você é um, sei lá, um padeiro, você faça os melhores pães possíveis, o melhor que você conseguir para a glória de Deus. Se você é um jogador de futebol, se você é um cantor, se você é um escritor, se você é um estudante, se você é um pastor, você deve fazer tudo da melhor maneira possível, com excelência, para o seu mestre, para o seu pai, que é Jesus Cristo. Isso vem muito de encontro com aquilo que o apóstolo Paulo falava sobre cada um ser como um membro do corpo de Cristo, ou seja, cada um possui uma função dentro do reino dele, como se fosse um grande corpo e Cristo fosse a cabeça. Ou seja, não é porque a mão pode ter, sei lá, muitas vezes a gente atribui um valor menor para ela em relação a outra parte do corpo, como, sei lá, o pulmão, o coração, que ela seja de fato menos importante, porque ela tem uma função que muito provavelmente ela pode influenciar e até mesmo essas outras partes do corpo dependem dela para se manter funcionando. Então é justamente nesse momento que a cruz de Cristo ela influencia as nossas vidas. Não é porque ele era um sapateiro que ele deveria deixar de produzir sapatos para tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Muito pelo contrário. O que ele deveria fazer é produzir os melhores sapatos, justamente porque agora o objetivo dele é agradar a Deus, é agradar o mestre dele, é agradar a Jesus Cristo e não somente ganhar dinheiro, se manter vivo com aquilo que ele produz, entende? Acima de tudo isso, aquilo que a gente pode definir quando a gente olha para a cruz é aquilo que o apóstolo Paulo falava em Romanos 5:6, que fala o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, anterior a tudo, a mensagem da cruz ela é uma mensagem de amor, porque o próprio Cristo escolheu tomar a sua cruz e seguir em direção à morte. E quando ele morre por pecadores, por rebeldes, por inimigos, por pessoas que odiavam ele, por pessoas que repudiavam tudo que ele falava, pelo próprio apóstolo Paulo, que um dia ele literalmente perseguia Cristo, porque ele perseguia sua mensagem, ele perseguia quem acreditava nela, por quem propagasse as verdades de Jesus Cristo, ele matava pessoas, ele ficava com os seus bens, e ele fazia de tudo para que tudo pudesse cooperar contra a mensagem de Cristo. Cristo não amou Paulo apenas depois, quando ele se converteu, mas ele fez isso quando ele ainda era um miserável que perseguia a igreja e que odiava o próprio Cristo. Ele fez isso desde a fundação do mundo, e não somente por Paulo, ele fez isso por mim e por você. A gente considera que a cruz de Cristo ela é como uma espécie de tropeço para as nossas vidas, como algo que a gente precisa, algo que atua como um empecilho para a gente ser feliz, quando na verdade é completamente o contrário. A cruz ela é simplesmente o maior espetáculo que já aconteceu na história da humanidade até o momento, porque é nada mais nada menos que o Filho de Deus se colocando no nosso lugar, suportando o castigo que quem merecia éramos nós. Ele morre pelos nossos pecados. É como se o autor da própria vida morresse para que nós, meras criaturas, pudéssemos ter vida de verdade, para que a própria justiça divina pudesse acontecer e a gente se converter e um dia se tornar filho de Deus
e ter a possibilidade de passar a eternidade junto com Ele. Então a gente não deveria nem considerar nós morrermos para nós mesmos, deixar esses desejos ridículos que a gente tem como felicidade, como algo que fosse difícil ou que a gente pudesse ter alguma espécie de vanglória quando a gente consegue tomar a nossa cruz, porque isso é como se fosse uma espécie de obrigação diante do que foi feito, diante do que realmente aconteceu. Isso na verdade deveria ser como uma consequência de você conhecer a Cristo e ter conhecimento de quem Ele realmente é e da importância que tudo isso traz. Morreu por mim, quem sou eu para dizer que eu não vou viver para Ele e morrer por Ele? Então, se Jesus não for considerado a grande paixão da sua vida, o seu grande objetivo de realização, de felicidade, você simplesmente não pode ser considerado um discípulo de Cristo. Você não pode ser chamado cristão e discípulo de Cristo. É isso que ele quis dizer quando ele fez aquelas afirmações. Quando a gente não se entristece pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, ou por alguma responsabilidade que a gente deixa de cumprir, que cabia a nós, é como se a gente estivesse negando a Cristo. Porque, cara, se o Espírito Santo não te constrange num momento desses, quem é que vai te constranger? Então, se você realmente acredita que o Filho de Deus veio dos céus e ele morreu numa cruz por você para satisfazer a vontade de Deus e consumar os teus pecados, você não concorda que o mínimo que a gente deveria fazer é entregar completamente a nossa vida para o reino de Deus, a serviço dele, literalmente como uma flecha na mão de um arqueiro que sabe o que está fazendo, por consequência disso ser usado da maneira que ele decidir que a gente deve ser usado? É como falou o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.